portanto, a Assembleia, creio que já temos aqui alguma matéria que nos pode fazer pensar, a arquitetura e tudo, a Assembleia. A segunda das grandes presenças e ações de Cristo na liturgia é a palavra proclamada, ou seja, a palavra que se proclama na celebração, em todas as celebrações, é a palavra de Deus, a palavra de Cristo. E, portanto, Cristo age em nós pela sua palavra. Quando escutamos um texto, quando meditamos, quando cantamos, quando o interiorizamos, esta palavra, que é a palavra de Deus, age em nós, atua em nós. Para os cristãos, a Bíblia não é um livro, é o livro. Quer dizer que aquela, e mais do que o livro, a Sagrada Escritura é a palavra. Nós às vezes falamos muito disto das igrejas, das religiões do livro. É bom que nós tenhamos atenção que para os cristãos a palavra, a Sagrada Escritura, não é um livro, é a palavra, é aquela palavra. E quer dizer que é uma palavra que é a palavra de Deus e, portanto, como diz Paulo, quando fala da palavra de Deus, diz esta palavra é uma palavra que vem carregada do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que a inspirou, o mesmo Espírito que acompanhou quem a passou a escrito, o mesmo Espírito que fez viver esta palavra por comunidade concreta, cristã, é o mesmo Espírito que está presente e atuante quando nós hoje escutamos a palavra. E reparem que isto, na celebração, tem de facto, esta palavra torna-se um acontecimento. Ou seja, quando se lê as leituras, não é porque é um momento bom. Ou seja, nós podemos dizer assim, para muitos cristãos que vão à missa ao domingo ou que participam numa celebração, muitas vezes o momento da palavra de Deus, que é o mais explícito, onde é proclamada as leituras, às vezes são momentos em que as pessoas desligam, pronto. Ou seja, a gente nota logo, às vezes até na cara. Nós, presidentes, acabámos a oração da coleta, sentamos, começamos a olhar à Assembleia e às vezes temos a noção que metade desligou tudo, a parabólica, a antena, já não entra lá nada. Entraram numa nirvana. Mas pronto, não é para esses os casos, mas para aqueles que de facto escutam. Aquela palavra torna-se um acontecimento para nós. Porquê? Porque é Deus que se nos dirige. Que me dirige aquela palavra naquele momento. E aquela palavra é uma palavra dinâmica, é uma palavra que vem com a força do Espírito Santo. E, portanto, é uma palavra que, quando escutada e acolhida, também atua em nós esses mesmos Espíritos. E eu creio que nós, mais ou menos, fazemos essa experiência em alguns momentos. Quer dizer, creio que aqueles que participamos na celebração. Certamente já tivemos momentos, pronto, há vindos em que escutamos, meditamos, enfim. Mas há outros momentos em que aquela palavra cala fundo. Aquela palavra a gente percebe que naquele momento, para mim, naquele momento da minha vida, etc., aquela palavra não está ali por acaso. E essa é a força da palavra de Deus. É que é sempre viva, é sempre eficaz. É uma palavra que vem sempre ao encontro de cada um de nós e de dimensões de nós próprios. E, portanto, ela atua em nós. Eu dou-vos dois exemplos que nos ajudam a perceber um pouco isto. E creio que todos já passámos por isso. Muitos de nós que recebemos a fé e crescemos na fé e procuramos vivê-la e tudo. E, portanto, digamos, temos toda uma experiência cristã, de vida cristã, e procurar cumprir e seguir a Cristo. Participamos na celebração e há textos que nós ouvimos desde miúdo. Há coisas que nós ouvimos desde miúdo, desde que nos lembramos, que vamos à missa, ouvimos textos da Sagrada Escritura que nós... E nunca vos sucedeu um dia estarmos num contexto de celebração e estar a ouvir um texto que nós sempre ouvimos. Sempre ouvimos. E há um dia que a gente acorda ali para um pormenor e olha, nunca tinha reparado nisto, mas sempre lá teve. Ou um pormenor que não é tanto do texto no sentido que aquela frase sempre lá teve, mas a maneira de captar, ou de o inserir, ou de o interpretar. E há um dia que se faz luz, que a gente costuma dizer fez tudo. Porquê é que isso acontece? É só porque naquele dia eu estava mais atento? Se calhar não. Acontece é porque o Espírito Santo, atuando em nós, naquele dia, fez-me sensível. Ou seja, as minhas faculdades, o meu entendimento, a minha sensibilidade, tudo o que eu sou, porque quem vai à oração, quem celebra, quem reza, é o homem completo. E esse é um dos aspectos que vale a pena termos em conta sempre. A liturgia é celebrada por homens e mulheres concretos, que têm corpo, têm alma, têm espírito, têm sensibilidade, têm afetividade. E a liturgia tem que englobar estas dimensões todas do homem.
Porque quem reza e quem celebra é um homem concreto. Não é uma parte de mim. Não é uma liturgia cerebralizada. Não é uma liturgia lamecha, só o coração. Não, é um homem concreto. E é este homem concreto que tem corpo, tem sensibilidade, tem espírito, tem alma, tem psíquico, tem tudo, que reza. É este homem que é chamado a pôr-se diante de Deus e acolher o mistério. E esse mistério vem para o homem todo, não vem só para uma dimensão de mim próprio. O mistério que celebramos é para mim todo, para a minha corporeidade, para a minha afetividade, para a minha inteligência, para o meu espírito, para tudo. Ora, quando isso acontece, é porque de facto naquele dia o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós me fez sensível e me fez despertar para aquela dimensão e fez-se luz para mim. E quem diz isso diz outros momentos. E isto sucede muitas vezes. Estamos a ouvir um texto que sempre ouvimos, que até já sempre ouvimos meditar na homilia ou em outros exercícios espirituais e até retiros e não sei o quê, e aquele dia, aquela palavra ganha uma vida, uma atualidade e uma coisa para mim que não é por acaso. É porque, de facto, o Espírito Santo, que aquela palavra contém, atua em mim, faz-me sensível naquele dia àquele sinal. Como sucede outras coisas, que creio que nós muitas vezes também nos acontece. Nunca vos sucedeu, por exemplo, ao domingo a gente ouve os textos, medita os textos, estamos a tomar por referência a missa de domingo. E depois há uma afirmação de um dos textos da palavra de Deus, ou de Cristo, ou do apóstolo, uma das frases, não sei o quê. E nunca vos sucedeu muitas vezes durante a semana, volta, não volta, tomba. Aquele pensamento vem ao pensamento de nós. Estamos a trabalhar, mas é tá. E aquela frase do Evangelho de domingo, ou de uma carta de Paulo, não sei o quê, ciclicamente tumba. Porquê é que isso acontece em nós? É só porque estamos a ficar velheiras e já estamos a ficar assim, os primeiros sinais de Alzheimer, que andamos sempre a repetir. Não. É porque, de facto, o Espírito Santo de Deus, com aquela palavra, está a trabalhar em mim. Aquela palavra está a querer maturar, a querer germinar em mim, a querer ganhar raízes em mim, no meu coração, na minha inteligência, na minha afetividade, na minha maneira de ser, etc. E este é o poder da palavra. Nós hoje desvalorizamos muito porque vivemos numa sociedade de muita palavra. Mas nunca se esqueça, só chama a vossa referência para isso. A palavra tem um poder enorme. A palavra mata e a palavra dá vida. Há palavras que nos matam completamente. E há palavras que nos restituem à vida. Reparem que não é por acaso, e mutatis mutandi, porque a palavra de Deus tem uma força de mutar acima disso, mas não é por acaso que, por exemplo, quando chegamos à psicanálise, a única terapia é a palavra. Na psicanálise não há fármacos. Isso é na psiquiatria. A cura é a palavra. A palavra que o próprio consegue verbalizar para se entender e fazer luz a si próprio, e a palavra que alguém o ajuda a fazer luz. Mas é a palavra. O poder da palavra, vale a pena, leiam, já agora, leiam um livrinho muito pequenino do Jos Gusdorf sobre a palavra. Uma coisa pequenina. Está também Jos Gusdorf. E ele analisa isso mais em caráter filosófico, nem é tanto teológico. Jos Gusdorf. Poder da palavra. Chama-se a palavra. A palavra. Sim. Está traduzido? Tá, já vi uma tradução portuguesa, se é que não a tenho. Eu vou ver isso também a pequenino, depois se quiserem podem fazer scanner do livrinho e ficam com esse coisa. Não tem problema nenhum. Nessas coisas a gente não tem. Tinha um professor em Roma que nos dizia assim, por causa na altura em que ainda fazer fotocópias de um livro completo era quase pecado e a gente sentia-se mal e não sei o quê. E então eu lembro uma vez que um professor no Instituto dizia assim, se for uma obra antiga que vocês já não encontram e que percebem que a editora não quer reeditar por questões económicas que já não lhe dá dinheiro, não tenham problemas de consciência. Se ela tiver publicada aí no mercado, é pecado fotocopiar. Comprem-na. Agora, se for uma coisa antiga, essencial para o vosso estudo, e percebem que aquilo não é reeditar, porque não há interesse económico nenhum naquilo, vocês não têm que ter problemas.
Enfim, isto aliviou imenso. Principalmente quando a gente tem que ver alguns documentos antigos e de facto que aquilo já não vai ser nunca mais reeditado. Mas agora, com estas coisas das bibliotecas já terem tudo em digital e a gente chega ali, só tira, vê. Mas neste sentido, por causa do bem. Portanto, outra das presenças e ações é a palavra de Deus, a palavra de Cristo na celebração. E reparem que ela é constitutiva de toda a liturgia da Igreja. Não há celebração nenhuma da Igreja que não tenha a palavra. Quer a palavra da Sagrada Escritura, quer a palavra dos textos de oração, muitos deles imbuídos e inspirados na própria Sagrada Escritura. É preciso ver que para toda a eucologia, ou seja, todas as orações da liturgia da Igreja, no geral, têm um humus, quer dizer, têm um ambiente, têm uma terra, um humus, que é tirado da Sagrada Escritura. Claro, outros partem daí, e muito, digamos, a capacidade da poética do homem, mas tem um fundo bíblico, tem um humus bíblico. Não é? E, portanto, o poder da palavra é uma das presenças e das ações de Cristo na celebração. A outra presença e a ação é o próprio ministro que preside. Como dizia o Carlos há bocado, de facto, para nós, aquele que preside em nome de Cristo. Ele está ali em nome de Cristo. E, portanto, tudo o que ele faz, tudo o que ele diz, tudo o que ele tem para dar, digamos assim, se quisermos pôr as coisas neste pé, não é dele, é do Senhor Jesus. O ministério sacerdotal, diaconal, episcopal é o sacerdócio de Cristo continuado. E, portanto, aquele que preside sempre em nome do Senhor Jesus. E por isso ele é uma ação, é uma presença e uma ação do Senhor Jesus. A última grande presença, que para os cristãos é uma presença maior de todas, é a presença do sacramento do corpo e sangue do Senhor. E essa acontece na missa, na Eucaristia. É uma presença que excede todas as outras. Não que as outras não sejam presença, mas esta extravasa, digamos assim. Porquê? Porque para os cristãos o sacramento do corpo e sangue do Senhor é aquilo que Paulo VI dirá depois do concílio numa carta, numa encíclica sobre a Eucaristia, dirá esta presença é uma presença substancial e permanente. Porquê? É substancial porque é uma presença em que nos é dada como alimento. E permanente porque mesmo acabando a celebração, a presença sacramental nas espécies eucarísticas continua. Reparem que as outras presenças, acabada a celebração, diluem-se. A Assembleia desfaz-se, diluiu-se. A palavra é proclamada, cada um medita, a leva, acabou a celebração, continua em nós, mas o contexto celebrativo desapareceu ali. O ministro, acabado a celebração, continua ministro, mas de facto já não está, digamos, no momento em que preside. Mas a presença eucarística, digamos assim, essa permanece. É por isso que os cristãos têm a reserva eucarística, os católicos têm a reserva eucarística e o sacrário, ou seja, o lugar onde guardam essa reserva eucarística. Reparem que isso depois, certamente a Isabel falará disso convosco. A questão do sacrário, etc. E tudo. Ou seja, o sacrário existe em função, primeira, historicamente, de ser a reserva onde se guarda o sacramento do corpo do Senhor. Que numa fase inicial, mais ou menos até ao século X, as igrejas não tinham sacrário no templo. A reserva eucarística era guardada num cofre, muitas vezes na sacristia, num lugar digno, mas não no templo. Até o século X. Mais ou menos até ao século. Vocês podem ler isso, por exemplo, nas pré-notando, ou seja, na introdução ao ritual do culto eucarístico fora da missa. Vem lá na introdução isso. Reparem que não é por acaso, vocês vejam, por exemplo, ou seja, porque é que há a reserva eucarística? Para se levar a comunhão aos doentes, ou a quem esteja a morrer. E, portanto, nos primeiros séculos a reserva era guardada num sítio digno, mas não estava no próprio templo. A partir do século X, porquê? Porque é a partir do século X que começam a existir as grandes heresias eucarísticas. Põe em causa a presença real, etc, etc. E então uma forma de afirmação da fé da Igreja na presença real de Cristo na Eucaristia passou também por
introduzir o sacrário e, portanto, ter ali a presença de Cristo na Eucaristia. E é esse o sentido. Porque quando vocês vão ver, por exemplo, as igrejas paleocristãs, etc., vocês dificilmente encontram lá, na estrutura base, o lugar do sacrário no templo. Não há. Não há. Mesmo ao Alcobaça, já estamos no gótico, não é? Não há lá o lugar original do sacrário. O sacrário já é uma peça e algo que vem posterior. Na batalha também acho que não. Não sei. Porquê? Porque de facto não era. O Santíssimo era guardado para levar aos doentes, aos moribundos, e portanto num lugar digno, um bocadinho o que acontece hoje de sexta para sábado santo. No fundo. Como vocês querem estar metidos, de sexta para sábado santo, as rubricas da liturgia dizem que o Santíssimo deve ficar fora do templo. Portanto, é guardado num sítio digno, ou numa capela fora, ou os padres metem na capela, numa das capelas mortuárias, porque pronto, está tudo ali e às vezes dá. Outros não podem, mas não têm espaço e, portanto, mantêm. Mas este sentido que hoje vivemos, no sentido nestes dias, por causa disso. Ora, esta é a maior de todas as presenças, porque, de facto, Cristo não só está presente e atuante, como se nos dá em alimento. A presença de Cristo. E esta é a maior de todas as presenças. Paulo VI diz isso de uma maneira muito bonita na encíclica, quando diz: esta é uma presença por excelência. Não que as outras, a Assembleia, a Palavra, não sejam presença, mas destas sérias, em excelência, em profundidade, etc. Bom, no parágrafo 7 ainda temos mais duas grandes afirmações. Portanto, vamos na terceira, creio eu, na terceira grande afirmação. Quarta grande afirmação. A liturgia é a ação conjunta de Cristo. Vou apagar isto aqui. A ação conjunta de Cristo e da Igreja. De facto, a ação litúrgica, toda ela, é uma ação conjunta. Cristo cabeça, a Igreja seu corpo. Ou seja, tudo o que realizamos na celebração realizamos-lo com Cristo e Cristo com a sua Igreja, com o seu corpo. E, portanto, a liturgia é uma ação conjunta, de facto, é uma ação eclesiológica, ou seja, da Igreja e de Cristo, cristológica. E na liturgia vê-se este intercâmbio, ou seja, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo realiza, a Igreja atualiza-o ali. E atualiza-o mediante ritos, mediante preces, mediante toda a ritualidade. E, portanto, a liturgia nunca é uma ação só da Igreja, porque então seria uma liturgia nossa, coisificada, sem mérito nem nada, mas é uma ação conjunta de Cristo e da Igreja. Como diz o Concílio, Cristo associa a si a Igreja, a sua esposa. Ou seja, há aqui todo um conjunto de binómios que aparece na linguagem e que são sinal disto mesmo. Isto é, nesta imagem que pusemos ali do corpo místico de Cristo. Esta imagem do corpo místico de Cristo, não é? Ele é a cabeça, nós somos os membros, não é? Na liturgia, esta realidade, o corpo místico ganha corpo, ganha realidade mesmo. Porquê? Porque tudo o que a liturgia faz é uma ação conjunta da cabeça e dos membros. Do esposo e da esposa, que é a sua Igreja. E é esta ação conjunta em que Cristo age na sua Igreja, Cristo santifica a sua Igreja, Cristo confere-lhe a graça e a Igreja, mediante a ritualidade com Cristo, atrai sobre si, digamos assim, essa ação conjunta, essa obra redentora. Sim. Não é um pouco redundante dizer a ação de Cristo e da Igreja? É redundante porque não há Cristo sem Igreja e não há Igreja sem Cristo. Isso é.
Não seria Para mais... nós hoje, não há Cristo sem a Igreja, ou seja, o seu corpo, nem pode haver uma Igreja que se destaque de Cristo. Isso é verdade. Isto é o corpo, cá está, é esta unidade. Reparem, queria só chamar a vossa atenção, ainda bem que disse, porque acentua este caráter que estamos a dizer de facto, que é uma ação conjunta. Cristo não pode agir sem a sua Igreja no sentido sacramental, porque o sentido sacramental é o sentido em que ainda usamos a mediação das coisas, a mediação do gesto, da palavra, porque quem celebra são homens e mulheres ainda nestas dimensões. Nunca se esqueçam disso. A nossa liturgia é uma liturgia que ainda vive. Não é uma liturgia terrena. Iremos ver isso. Mas é uma liturgia que não pode estar destacada das coordenadas da existência de quem a celebra. E as coordenadas da existência de quem a celebra são as nossas. Nós vivemos no espaço e no tempo. O ser humano vive no espaço e no tempo. Nós somos seres de mediação. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos do gesto. Nós precisamos da matéria. Por isso, reparem que a liturgia da Igreja serve-se, inclusive, ao nível da matéria dos elementos básicos da vida. A água, o pão, o vinho, a chama, o óleo. Reparem, todos os elementos que entram nos sacramentos da Igreja são elementos básicos da natureza. São elementos básicos da nossa condição humana. Os mais básicos de todos. E é desses elementos que Cristo adota para os seus sacramentos e mediante os quais, e na mediação deles, nos dá a sua graça. Por isso, depois chegamos à definição do sacramento que diz, no fundo, o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento é sempre uma ação visível de Cristo que nos confere e nos dá uma graça invisível, ou seja, o poder redentor. Ora, neste corpo místico, e por causa desta ação conjunta Cristo e Igreja, ou do Cristo total, o todos, Cristo, ou seja, o Cristo todo, cabeça e membro. Nesta noção de corpo místico, vale a pena chamar a atenção aqui para um aspecto, que depois ajuda a perceber outros. Este corpo místico é um corpo que nós podemos pôr nele, ou vê-lo, em três grandes dimensões, ou três grandes etapas do seu ser. A primeira etapa, não por ordem cronológica, mas que também acaba por ser. A primeira etapa, ou o primeiro nível deste corpo místico, digamos assim, enfim, como todas as imagens são perigosas, não é? Portanto, isto não é para ter fixismo. Mas a primeira etapa é aquilo que se chama a Igreja peregrina. Ou peregrinante. E essa somos nós, os que ainda peregrinamos no tempo e no espaço. Entramos neste corpo místico pelo batismo. E participamos da tríplice missão de Cristo, mas somos a Igreja peregrina. Ainda vivemos na história, ainda vivemos no espaço. Somos nós todos somos esta Igreja peregrina. Depois há um segundo nível, enfim, que se fala ainda, que é a Igreja, vamos pôr aqui o terceiro nível, a Igreja da Glória. Isto é, aqueles que já estão na glória de Deus, que já partiram deste mundo. Os anjos, os santos, os mártires, Maria, os apóstolos, todos. Todos aqueles que já participam da glória de Deus. E entre uma e outra, há aquilo que se chama a Igreja purgante, ou do purgatório. São aqueles que partiram deste mundo, já saíram da Igreja peregrina, mas que ainda não entraram na glória de Deus, que ainda não estão capazes desta glória. E que, portanto, estão, digamos, naquilo que se chama o purgatório, ou seja, uma fase, ou um tempo, enfim, aqui as palavras todas com muito cuidado, em que estão, digamos, em purificação, porque ainda não são capazes de acolher esta glória. Ora, o corpo místico de Cristo é tudo isto. Ele, cabeça, e a Igreja destes três estados. Isto é que é o corpo místico de Cristo. E na celebração que a Igreja peregrina faz, as nossas celebrações, este corpo está todo presente. Todo.
E isto é que eu agora chamo a atenção para aqui, que isto é importante. Quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós celebramos um batismo, quando nós estamos a celebrar um casamento, quando nós celebramos a confissão, quando nós celebramos o crisma, em toda a liturgia da Igreja está presente todo este corpo místico. Todo ele reza connosco e nós com ele. Reparem que é por isso que na celebração da liturgia da Igreja, todo ele está presente. A Igreja da Glória e a Igreja da Terra e a Igreja do Purgatório. Porquê é que a Igreja peregrina confia a Deus aqueles que partiram? Por outras palavras, porquê é que nós rezamos pelos que morreram? Porque a Igreja peregrina faz subir ao Pai por Cristo as súplicas e as preces para que estes que ainda estão no purgatório acedam à glória. Porquê é que a Igreja peregrina pede a intercessão da Igreja da Glória quando invoca os santos, os mártires? Por exemplo, nas ladainhas. O que é que nós rezamos quando rezamos as ladainhas? Santa Maria, rogai por nós. São José, vamos dizer não, destes que já estão na glória, para que os méritos e para que a intercessão deles nos alcance de Deus a graça ou as graças que lhe pedimos. E quer dizer que em toda a celebração litúrgica, esta ação conjunta de Cristo e da Igreja, mas da Igreja no seu todo. Quer dizer, então quando eu estou a celebrar a missa na capelinha lá da minha aldeia e com meia dúzia de santas à minha frente, esta Igreja toda está lá presente e atuante? Está, espiritualmente está. Ou quando estou numa catedral, ou quando estou numa missa presidida pelo Papa, esta Igreja está lá toda. Porque quando a Igreja reza, a Igreja peregrina, com ela reza todo o corpo místico. Todo o corpo místico. E é por isso que isso alarga o horizonte da celebração e que a nós, mesmo quem preside, nos deve alargar e dar uma espiritualidade muito grande. Ou seja, a liturgia não é uma açãozinha feita ali com a minha comunidade, em que estamos todos muito bem, gostamos todos uns dos outros e conhecemos. Não, isso é uma visão redutora. A ação sacramental, a ação litúrgica que se realiza é uma ação na qual está todo este corpo místico. Por nós, connosco, reza toda a Igreja. Toda. E reparem que na celebração da missa temos momentos disso. Temos momentos disso. Em que nos unimos à Igreja da Glória, em que pedimos a sua presença. Vejam, por exemplo, dois momentos que ajudam a perceber isto. No ato penitencial, logo ao início da missa, em que pedimos perdão a Deus e pedimos a sua misericórdia para as fraquezas de cada dia, para as nossas omissões, para as nossas falhas, para tudo. E o que é que nós dizemos, por exemplo, quando rezamos a confissão? Começamos por nos confessar pecadores, não é? Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. Não é só a Deus, aos irmãos. Que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E depois? E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que estáis aqui comigo, que rogueis a Deus, Pai Todo-Poderoso. É um exemplo concreto, em que a própria oração nos põe explicitamente diante desta dimensão. Quando cantamos o santo, como é que o sacerdote introduz o santo naquela grande oração? Depois dá muitas graças e diz, por isso, tudo isso que eu acabei de dizer e de louvar a Deus, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando uma só voz. Outras vezes o prefácio diz, por isso, sois glorificado, etc, etc, pelos anjos e os santos. Permiti que nos associemos às suas vozes. Na glória a Deus cantam a eternidade de Deus. E cantemos a vossa glória. Ou seja, em que a Igreja peregrina se une à Igreja da Glória para cantar a santidade de Deus no caso. Ou seja, esta noção de corpo místico ajuda-nos a entender de facto o sentido da celebração e ajuda-nos a entender de facto e a perceber a grandeza do que estamos a fazer e com quem estamos a celebrar. É que não é só a Igreja visível que eu tenho na frente daquela Assembleia. Aquela Assembleia é para mim imagem, referência de outra grande Assembleia maior, que é todo o corpo místico da Igreja. Por isso, quando rezamos, por exemplo, ao domingo, é uma das coisas, para mim, é um desabafo pessoal, mas tem um bocado a ver da minha própria espiritualidade viver comigo.
O sentido de perceber que o domingo, além de ser o dia da ressurreição, que bastaria isso tudo, mas perceber que aquilo que eu celebro com a minha comunidade está por esse mundo todo, homens e mulheres concretas a celebrá-lo, em continentes diferentes, em situações diferentes, uns já de braços escondidos, uns respondem a risco a vida, outros em grande exultação, outros em grandes momentos de dor, de sofrimento. E perceber que é toda esta igreja peregrina da terra, para que já assim nos dava um horizonte maior. Mas ao mesmo tempo perceber que não é só essa, é todos os que nos precederam na fé, todos os que já fizeram aquela história de salvação, todos aqueles que receberam o batismo antes de mim e que viveram e peregrinaram no tempo e que hoje na glória ou no purgatório, que todos esses e essas, muitos, e a maior parte não sei o nome nem nunca vi o rosto, mas perceber que neste corpo místico de Cristo estamos todos e que estamos todos em oração e tudo reza, isso alarga o nosso horizonte, mesmo celebrando a nossa espiritualidade, e é perceber de facto que nós somos convivas de um mistério que nos ultrapassa, que nos toma e que nós o celebramos, mas o celebramos na nossa pequenez e que quase só o balbuciamos. Isso dá um horizonte completamente novo, a maneira como celebramos, e todos nós, padres e leigos, quando vamos à missa ao domingo, se vamos, quer dizer, é de perceber que aquilo que eu estou a fazer, todos pelo mundo inteiro, os que são cristãos estão a fazer, isso alarga o horizonte. Rasga outro horizonte à nossa vida, ao nosso cotidiano, ao nosso dia-a-dia, tudo. E é este aspecto, porque a liturgia é uma ação conjunta de todo o corpo do Cristo total, cabeça e mente, e que está ali presente. Neste sentido, pode-se pôr outra linha, que a liturgia, e que aparece no parágrafo 8º da Constituição, a liturgia é o pré-saborear da liturgia do céu ou da glória. Quer dizer, o que nós celebramos na terra é como uma antecipação, um pré-saborear da liturgia do céu, da liturgia da glória. E que a nossa celebração, ainda na mediação das coisas, da palavra, de tudo, ela é já, naquilo que celebra, no seu ritmo e no mistério que ela contém, um pré-saborear da liturgia do céu. E, portanto, céu e terra estão sempre unidos. E parar como isso depois se expressa. Muitas vezes, na arquitetura e na concepção do templo, Santa Sofia, aquelas cúpulas todas, aquilo tudo, é porque ali era um microcosmos. Ali unia-se céu e terra. Não é por acaso que na tradição cristã o altar no templo é o centro, e não é por acaso que depois, por ele ser o centro, muitas das vezes ele está debaixo só da abóbada ou debaixo de um baldaquino. E o que é que figura no baldaquino? Se repararem, no baldaquino está sempre figurada uma pomba ou o Espírito Santo. E o altar, porque é o lugar do memorial, do sacrifício, da refeição convivial, que é a Eucaristia, ele é o lugar da memória, da anamnese. E é da relação entre o Espírito e o memorial que a celebração se dá. Ou seja, epiclese, anamnese. Lá iremos falar disso depois. Cuidado que isto já são termos técnicos. Ou seja, epiclese é a invocação do Espírito. Anamnese é o memorial, o tornar presente. E reparem que isto é desta compreensão que a coisa acontece. Fiz-me entender? Podemos avançar para terminar mais. O último pilar é este, o quinto? Sim, a liturgia. O último que eu dei. A liturgia é o pré-saborear da liturgia do Senhor. Vejam, o parágrafo 8º da Constituição diz isso. Eu vou-vos ler, é muito pequenino, diz ele. Pela liturgia da terra, participamos, saboreando-a já, na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual, como peregrinos, nos dirigimos, e onde Cristo está assentado à direita de Deus,
ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por meio dela, cantamos ao Senhor um hino de glória com toda a milícia do exército celestial. Esperamos ter parte e comunhão com os santos, cuja memória veneramos, e aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até Ele aparecer como nossa vida e nós aparecermos com Ele na glória. Este parágrafo 8 dá-nos a dimensão, no fundo chama-se isto a dimensão escatológica da liturgia, ou seja, a dimensão de que a liturgia nos une à liturgia do céu, nos une às realidades últimas, e portanto ela é uma prefiguração, um pré-saborear no tempo daquilo que nos espera na eternidade. Reparem que este é um aspecto importante da liturgia. Ela vive sempre nesta tensão. A liturgia que nós celebramos é uma liturgia que vive sempre numa tensão entre tempo e eternidade. Sempre. Entre o presente e o que há de vir. É uma celebração de peregrinos, de facto. Estamos em peregrinação. Em linguagem teológica também se diz, algumas vezes é o já do ainda não. E essa é a nossa condição. O já e o não ancora. O já e o ainda não. E de facto esta é a nossa condição existencial mesmo. Entre o hoje, o aqui e agora e o que há de vir. E a liturgia vive esta tensão. Por isso é que ela vive nesta tensão, de facto, escatológica da eternidade. Saboreamos na terra o que aguardamos em plenitude na glória. E reparem que isto é tão interessante. Depois, quando a gente vê isto, quanto mais digo, aquilo que eu vos disse há bocado da leitura tipológica, esta tensão entre o já e o ainda não, a gente vive, por exemplo, na ceia pascal hebraica, não é? Como é que eles celebraram à pressa, a correr, porque tinham que sair do Egito e tal. E o Senhor Paulo me diz, e estão de pé à mesa, cajado na mão, para não esquecermos que sois peregrinos. É assim que celebrais a Páscoa. Para não esquecer que sois peregrinos. É facto, a gente não tem aqui morada permanente, por muito que a gente cante na liturgia, muitas vezes a gente não acredita nisso. Mas há um hino da liturgia que canta esta condição, facto. Luz terna suave, no meio da noite, leva-me mais longe. Não tenho aqui morada permanente, leva-me mais. Lindíssimo este hino. Sabem quem o compôs? O Beato Newman. Cardeal Newman. A letra. A música é do Dr. Manuel Luís. Mas a letra é daquele cardeal que foi beatificado pelo Papa Bento XVI, que era anglicano, creio eu, ele era anglicano, e converteu-se ao catolicismo. Isto foi no século passado, um homem dos finais do século XIX e início do século XX. O cardeal Newman. Então já foi. Depois já estamos a 20. E quando ele se converteu ao catolicismo, coitado, foi abandonado quase completamente pelos seus colegas anglicanos, foi mal interpretado, não sei o quê. Por outro lado, adere ao catolicismo e olha com uma certa desconfiança. Que é penetra. Esta gente, a condição humana é sempre a mesma. E quando ele se converte e é feito cardeal, etc, etc. E ele escreve este poema, este hino, num momento difícil, diz é que se sente abandonado pelos seus irmãos anglicanos com quem sempre tinha crescido, mas que na busca da verdade ele percebe que a verdade estava na compreensão católica do mistério de Cristo e, portanto, tem a coragem e já era, eu não sei se ele já não era bispo anglicano quando saiu, portanto, não era provavelmente uma pessoa que não já era bispo, era um homem e tinha todo um historial. E, portanto, sente-se abandonado pelos seus irmãos anglicanos e, ao mesmo tempo, sente-se acolhido, mas pelos católicos, e então é um texto lindíssimo. Eu dou-vos esse poema depois, um dia. Padre Ismael, peço desculpa, há uma versão, se não estou em a harmonização do Padre Diamantino. É? Da escola de música, que é uma coisa maravilhosa. Pronto, ainda bem essa não. Se aqui os colegas, se tivessem dotes musicais, podíamos ensaiar. Talvez não convém. Concordo. Até ao final. Exatamente, até Podia afinar algo. Pode explicar só a palavra escatologia? Desculpe. Pois. Escatologia é uma palavra do grego eschaton,
são as realidades últimas. Ou seja, aquilo que nos espera, a realidade última, o sentido último. Logia, já sabem bem de logos grego, quer dizer discurso, razão. E, portanto, entra em muitas disciplinas e ciências, sociologia, psicologia, etc. E, portanto, as realidades últimas, ou seja, a verdade última da nossa condição, da história, do homem, do universo. E para os cristãos, essa realidade última é Cristo. Por isso é que vocês reparem que mesmo na noite santa da Páscoa, quando se prepara o Sírio, lá se diz que ele é o Alfa, a primeira letra, e o Ômega, a última letra. Ou seja, ele está ao início e ao fim. Ele vai ser, no fundo, a consumação e o sentido último de tudo o que existe das nossas vidas, do universo, do cosmos, da história. É esse sentido. Pretexto isso, há outro hino lindíssimo, não é? Que canta isto, este sentido último. Todos fechamos. Os versículos têm, ele é o coração da história. A voz ao verbo eterno. A voz ao verbo eterno, luz bendita, etc. Bom, continuando para terminar esta parte. O concílio, ainda nos parágrafos 9 e 10, vai-nos chamando a atenção para alguns aspectos ainda ligados à noção de liturgia. Falta uma dimensão que aparece no número 7 ainda. Ou seja, a liturgia, para o número 7 da Constituição. O 8º é este. Então é. Sim. Mas o que é a conclusão disto? Diz a liturgia é o exercício do sacerdócio de Cristo. Isto é, a liturgia realiza a obra sacerdotal redentora de Cristo. Cristo, sumo e eterno sacerdote, é quem preside, mas aquilo que ele preside, aquilo que se realiza, é o seu sacerdócio. Fazer a comunhão entre a humanidade e a divindade e toda a oferta sacerdotal que Cristo fez de si próprio. E, portanto, a liturgia é a continuação, no hoje da Igreja, do sacerdócio de Cristo, no qual nós fomos inseridos pelo batismo, todos nós, e que, portanto, o exercitamos, o realizamos, quando celebramos a liturgia. Está claro? Posso avançar? Depois, então, os parágrafos 9 e 10 chamam-nos a atenção para alguns pontos esses, enfim, de arrumação. O que é que nos dizem? Tem a ver com a relação da liturgia com as outras dimensões da Igreja. Vejam, o parágrafo 9 e 10 diz-nos o seguinte: a liturgia não esgota toda a ação da Igreja. Isto é, a liturgia é uma das dimensões da vida da Igreja. A vida e a ação da Igreja não se esgota na liturgia. Quer dizer que a Igreja tem outras dimensões do seu ser e estar. Por exemplo, a dimensão da evangelização, a dimensão catequética, a dimensão de promoção do homem, por exemplo, a dimensão cultural. Tudo isto são dimensões que brotam da fé em Cristo. Porque acreditamos no Senhor Jesus, o anunciamos. Porque acreditamos no Senhor Jesus, temos uma forma de estar e de auxiliar e de solidariedade. Porque acreditamos no Senhor Jesus e nos seus valores, produzimos cultura. Porque acreditamos no Senhor Jesus e no seu Evangelho, promovemos o homem, os valores humanos, a libertação dos povos, da sociedade, etc. Ou seja, tudo isto são dimensões da vida da Igreja. E, como a Constituição diz, a liturgia não esgota tudo. A Igreja não é só liturgia. Mas, no parágrafo 10, ela coloca a mesma questão dizendo: todavia, a liturgia é a fonte e o cume da vida da Igreja. Ou seja, a Igreja tem várias dimensões no seu ser e no seu estar. Tem várias dimensões da sua ação. Mas, diz o parágrafo 10, todavia não nos esqueçamos que a liturgia é a fonte e é o cume. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa básica, mas muitas vezes nos esquecemos, que é, ela é o cume
porque para ela caminham todas as outras dimensões. A Igreja evangeliza para que os homens cheguem ao louvor de Deus, à celebração. A Igreja catequiza para que os homens vivam e celebrem a sua fé. A Igreja luta pela solidariedade, pela justiça, pelos direitos humanos, para que o homem, sendo homem e seja reconhecido como tal, possa louvar a Deus. A Igreja trata e preocupa-se com a solidariedade humana e com as condições dignas de cada homem e de cada sociedade, para que ele seja cada vez mais a imagem de Deus e semelhança e, portanto, possa louvar a Deus. Quer dizer, todas as ações da Igreja apontam para aqui. A liturgia é o ponto de chegada de tudo isto. Mas, ao mesmo tempo, ela é a fonte, isto é, da liturgia, todas estas dimensões da Igreja recebem força, recebem seiva, recebem ânimo, recebem graça para que se possam realizar. Ou seja, no fundo, a liturgia é o ponto de chegada e é o ponto de partida da vida da Igreja. A Igreja, porque celebra a fé no Senhor Jesus, para ela caminha toda a sua atividade. Eu luto pela promoção do homem, eu luto pela solidariedade, eu realizo a caridade, eu evangelizo, eu ensino, eu crio, eu faço tudo isto que brota da minha fé. Para quê? Para que todos cheguemos ao louvor de Deus. E, portanto, ela é o cubo. Mas, ao mesmo tempo, eu não realizo nada disso se não me alimentar dela. E, por isso, ela é a fonte. Reparem que é isto que distingue caridade cristã, uma solidariedade impessoal, filantrópica, mas que não tem um sentido de transcendência. É isso que distingue. Por exemplo, eu posso ser um competente professor de qualquer coisa, mas posso ser ao mesmo tempo competente e perceber que tudo isso se insere num desígnio maior, que é fazer da minha profissão, do meu saber, um ato de louvor a Deus, de aproximação de cada um com a verdade, da busca do coração de cada um. E eu percebi que a minha profissão de professor deve pôr-se como instrumento que ajude este encontro de cada um com a verdade. E como para mim a verdade última é Deus, que cada um faça esse encontro. E eu sou um instrumento nisso. E olhar a minha profissão e a minha história, assim unicamente. E assim sucessivamente. Portanto, o Concílio chama-nos a atenção, por um lado, dizer a Igreja tem mais atividades, mas não nos esqueçamos que tudo o resto caminha para ela, para a liturgia, e dela recebe a força, a graça e o alimento. Senão, é um ativismo. Reparem, aqueles que gostam de experiência eclesial e de comunidades cristãs percebem isto que aqui está dito com muita clareza. Um grupo paroquial que se começa a fechar, mesmo um grupo de solidariedade, de caridade, de interajuda, de perceber quem precisa, da comunidade, quem está com dificuldades, se faz aquilo numa dimensão unicamente humana, de uma solidariedade humana, aquilo é uma questão de tempo. Porquê? Porque aquele grupo passado um ano ou dois, as pessoas estão fartas, estão cansadas. Porque tudo aquilo é feito com muito boa intenção, não se nega, mas falta-lhe a alma. E então, a partir dado momento, aquela dimensão torna-se um peso, em vez de ser uma alegria. Se aquele grupo não se alimenta da liturgia, ou seja, se não celebra a fé, se não vai buscar a celebração, a força espiritual, o alimento para se aguentar, não vai dar. E isto sucede, comecemos a olhar as nossas comunidades, sucede com os nossos grupos de escuteiros muitas vezes, não é? Sucede com os nossos grupos de jovens, somos bem, estamos muito bem, gostamos muito de estar uns com os outros, mas quando cortamos a fonte, o cordão umbilical com o centro, aquilo passado um tempo, tudo se esborua. Como sucede com as conferências vicentinas e com tudo o resto dos meus pobrezinhos e não sei o quê. Se aquilo não é levado tudo à celebração, o sentido aqui é que a gente se refontaliza. Aqui é que cada um vai buscar a seiva, o maná, a força espiritual para continuar as suas diferentes ações, os seus carismas pessoais. O próprio artista, confesso que vos digo, o artista devia ser o homem mais contemplativo. Tem que ter momentos de grande contemplação, de grande intimidade na oração e na celebração. Mas que não faça disso só introspeção, que esse é que é o problema. É que na introspeção nós começamos quase só a dialogar connosco próprios. E a oração não é introspeção, primeiro.